culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quero convidar aqui a irmã Renata para louvar a Deus juntamente com toda a igreja, com os 3 hinos da nossa harpa cristã. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, e ao adulto nos divina, venha por isto. Nós
pé, abra sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 14. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 14. Todos localizaram? Leiamos a palavra de Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhe: o que lhe darei? Eu lhe entregarei. E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um tal homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: que põe a sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Irmão César, ore aqui pela palavra. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, neste momento, meu Senhor Jesus, estamos na Tua presença, reunidos contigo para te adorar em espírito e verdade. Deus, nós já ouvimos a Tua palavra santa nessa noite. Toca em cada coração, para que aqui, meu Pai, esteja presente todos os Teus servos, e nós se alegramos adiante de Ti. Aqui nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sua nossa vida cruz, carregando a minha dor, você se expôs. Senhor, meu olhar e deu a chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.
irmãos com a paz do Senhor. Queridos, estamos alegres por mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus, Ele tem concedido de estarmos aqui nesta noite para junto louvar e engrandecer ao nome do Senhor nosso Deus, o qual Ele é digno de toda a nossa adoração. Glória a Deus. Quero apenas ler um salmo da palavra do Senhor que diz, no Salmo 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, aleluia, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, aleluia. A igreja do Senhor nesta noite, estamos alegres, estamos regozijando, porque aqui estamos para celebrar o nome daquele que era, daquele que é e daquele que vive eternamente, Jesus Cristo de Nazaré, o qual nós encontramos aqui para engrandecer, para louvar o seu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito maravilha no meio do seu povo, e eu creio que nesta noite o nosso Deus, Ele vai fazer maravilha, porque Ele está neste lugar, e eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.
Pra te adorar.
eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem beber. Então lembrei que quando eu estava por aí roubando, ele estava sempre lá esperando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha o inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. Aleluia. Foi o que ele fez por cada um de nós, assumindo a nossa culpa no Calvário. Eu lembrei que quando eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha o inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz.
motivo de alegria, de satisfação, ver isso aqui com os meus irmãos, para junto nós adorarmos a Jesus de Nazaré. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, nosso amigo que está ali na porta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sem muitas delongas, nós vamos aqui ler a palavra do Senhor. O tempo passa muito rápido e nós vamos remir o tempo, aproveitar o tempo para continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, abram as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12 a 14. O nosso tema de hoje é chamada a soberana vocação. A soberana vocação. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso indigno dirigente, irmão Josivel, e os demais obreiros aqui, na retaguarda, irmão Domingos Samento, companheiro, isso aqui conosco. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelo irmão Daniel aí, que está na turma da comunicação, fazendo a boa comunicação. Eu queria pedir para os irmãos, depois o irmão Josivel vai passar o link para vocês se inscreverem no link da igreja, porque a gente precisa alcançar pelo menos 1000 inscritos. Porque qual é uma das visões do grupo de comunicação? É que futuramente você vai viajar para os Estados Unidos, Europa, enfim, a Ásia, onde você for, ou pode vir aqui Urbano Santos mesmo, pertinho, ou bem aqui no povoado teu, desde que tenha internet, e você na hora do culto vai poder assistir o culto no tempo central, culto de ensino, enfim. Então é preciso que haja pelo menos 1000 inscritos para a gente poder fazer esse trabalho. Já pensou você lá na Ásia, né? Lá em Bitinha, na Galácia, enfim, você lá chega no hotel e vai lá e assiste o culto aqui em Barreirinhas, é lindo isso? Ou então passar para um parente teu que está lá, olha, assiste aqui, tu vai me ver no culto, aí você fica na posição de o Daniel, vai poder te filmar, aí você faz assim e teu parente vai te ver lá no outro lado do mundo. Isso é muito importante, amém? Você precisa se inscrever no canal. Filipenses capítulo de número 3, versículos 12 a 14 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, olha aqui, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, todo o Novo Testamento, ele é feito de relacionamento. Escute, isso aqui é interessante você entender isso. Todo o Novo Testamento é feito de relacionamento. Não podemos viver fora dessa ótica em que está escrito na palavra de Deus. Porque o cristianismo é Cristo. E a salvação significa você ter um convívio pessoal com Cristo. Você conhecer pessoalmente a Jesus. Isto é salvação. Não existe salvação sem que você tenha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus.
Se você não tiver esse relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, então não é salvação. Porque cristianismo é Cristo. E salvação significa você ter um relacionamento pessoal. Você conhecer a Jesus. Você viver com Jesus. Você estar com Jesus. Você comungar com Jesus. Você adorar a Jesus de Nazaré. Interessante que nessas passagens aqui, Paulo ele aborda ou ele apresenta um atleta, alguém que corre, alguém que se esmera para chegar no alvo, para chegar na conquista, para ser campeão. Paulo aqui ele não aborda o caminho para chegar na salvação, mas aqui ele já aborda alguém que já está dentro da salvação, alguém que já é salvo. E o atleta, ele tem que, ele tem que deixar tudo que possa atrapalhar ele fazer uma boa corrida e chegar no porto desejado. A mesma coisa somos nós, cristãos. Nós temos que deixar tudo que possa impedir de nós chegarmos no porto desejado. E Paulo aqui ele diz, olha, não é que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Olha, interessante isso aqui. Uma criança, ele nasce. Se ele continua vivo, ele vai completar 1 ano. Se ele continua vivo, ele vai completar 2 anos. Se ele continuar vivo, vai 3, 4, 5. E assim também a nossa vida cristã, irmão. Aqui você nunca vai alcançar a perfeição, mas você tem que prosseguir cada dia mais para viver, andar, estar perto de Deus. Porque quanto mais a nós cristãos, quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais longe estamos do pecado. Mas uma coisa interessante, quando você chega mais perto de Deus, mais pecador você se sente. Isso é muito interessante. Quando você chega mais perto de Deus, mais longe você está do pecado. Mas quando você está mais perto de Deus, mais pecador você se sente. E aí você procura aquilo que Jesus disse: ei, vigiai! Aí depois que você vai orar. Porque se você só orar e não vigiar, você vai cair no abismo do mesmo jeito. Mas se você vigiar e orar, você vai chegar no porto desejado. Você vai alcançar a meta que Deus quer que você alcance. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. E você vai ser aquilo que Deus quer que você seja, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui de santificação. Eu prossigo, eu continuo para conquistar aquilo que fui conquistado por Jesus. Jesus um dia te conquistou, mas Ele te conquistou para você alcançar algo, que é a soberana vocação. As empresas hoje, como é que essas empresas hoje elas vivem? Elas vivem de meta. O dono chama o gerente geral, e o gerente geral chama o gerente do departamento, e o gerente do departamento chama as pessoas que estão sob o cuidado dele e diz: esse mês nós temos que alcançar uma meta de 100 mil reais. Aí, meus irmãos, eles vão atrás de alcançar essa meta. A mesma coisa é a vida espiritual. Deus me chamou e te chamou para nós alcançarmos metas. Por isso que a salvação é conhecer Jesus pessoalmente. Mas como é que eu posso conhecer Jesus pessoalmente? O autor dos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Procurando ter uma vida de santificação. Ele diz: olha, eu não tenho ainda, eu não obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Você precisa continuar. Interessante você aprender isso. Veja uma coisa interessante. Quando Deus manda Noé entrar na arca com a família e todos aqueles animais, a arca não tinha motor, a arca não tinha leme.
Glória. E como era que a arca conseguia ir vencendo e chegando no marulho das águas? Glória a Deus. E ela chegou aonde Deus quis que ela chegasse. Assim é o crente fiel. Ele vence nos marulhos das águas, ele vai avançando. É o que Paulo está dizendo, eu prossigo avançando para conquistar aquilo pelo que eu também fui conquistado por Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz: quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O que é olhar para trás na língua bíblica? É voltar a fazer tudo aquilo que nós fazíamos antigamente. Por isso quem põe a mão no arado não pode. Se não pode nem olhar, muito menos voltar. Aleluia. Por quê? Porque você tem que prosseguir. Você tem que avançar. E como é que você vai prosseguir? Como é que você vai avançar no marulho das águas? Não precisa de leme, não precisa de motor, não precisa de condutor humano. Tem um condutor eterno que está sentado no trono. Jesus disse: o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, mas vocês, ele vai estar dentro de vocês. O amigo do noivo está dentro de você. O melhor amigo do noivo habita dentro de você. Se você pudesse entender hoje a dimensão da ceia, se você pudesse entender o vislumbre da ceia, o que significa a ceia. Se você que não é batizado, procura arrumar a vida para batizar. E você que já é batizado, você seria muito mais cheio do Espírito Santo. Porque em todos os cultos o amigo do noivo está, mas na ceia é algo transcendente. Na ceia o amigo do noivo, ele vem para sentar na mesa. Na ceia o amigo do noivo senta na mesa. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Oh, requeimaço. Em todos os cultos o amigo do noivo, o melhor amigo do noivo está. Mas na ceia é especial, porque ele senta na mesa. E eu vou revelar uma coisa para você agora. Se você for inteligente, você vai pegar. Se você quiser ser mais cheio da glória, você vai pegar agora. É que todas as vezes na ceia o amigo do noivo traz um presente. Glória a Deus. Todas as vezes na ceia o amigo do noivo vem, senta na mesa e ele traz presentes. Glória a Deus. Quantos anos estamos sem receber dons espirituais? Quantos anos estamos sem ser batizados com o Espírito Santo? Quantos anos estamos sem receber a graça, a glória, o renovo, a restauração de Deus? Pois na ceia o amigo do noivo vem trazendo presentes. Meu Deus, meu Deus. Se você entendesse isso, em toda a ceia você jejuava logo durante o dia e vinha aqui já chegando, pingando fogo, sentindo fome, sede pela presença, como a costa nela, a água, você já viria aqui assim desse jeito, porque na ceia o melhor amigo do noivo. Glória a Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Glória ao Espírito, glória ao Espírito, glória ao Espírito. Aproveite, Glória a Deus. aproveite. Eu aprendi a aproveitar nas ceias, como em todos os cultos, mas a ceia é algo especial.
Porque a ceia nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha nos arrebatar, até que ele venha nos buscar, até que ele venha nos levar. E é isso aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou de olho lá. Aonde? Na soberana vocação. E que? Na ressurreição, aonde vamos receber a nossa soberana. Versículo 13 fala o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que adiante de mim estão. Tem um ditado aí que diz: olhando o passado só pelo retrovisor, mas isso é um ditado de homens. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz para olhar para frente. Para frente. Glória a Deus. Nós não podemos mudar o que aconteceu no passado, porque já aconteceu. E o que podemos fazer? Nós podemos mudar a história. Como? Olhando agora para frente. Glória a Deus. Porque eu vou prosseguir para frente. Porque eu vou andar para frente. Glória. Muitos de nós ainda estamos vivendo nas questões do passado. No passado eu era um pregador exímio. No passado eu era um cantor de vislumbre. No passado eu evangelizava. Não sei o que tem. Ou alguém que ainda, mesmo vivendo com Jesus, está preso ao passado. E isto é muito perigoso. Oh Deus, aleluia. A Bíblia não recomenda isso. Paulo está dizendo: eu esqueci. E o que é para fazer, homem de Deus? Avançar agora. Aqui é o que ele está dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão. Sabe, queridos, é um perigo nós vivemos atrelado ao passado. As coisas boas trazemos à tona, mas o que não serve, o que não presta, passou. Passou, desceu na enxurrada já. Glória. E é Deus que está dizendo: ei, olha agora para frente. Caminhe para frente. Prossiga para frente. Porque muitos de nós estão doentes, porque estamos atrelados ao passado, porque ainda estamos sujeitos ao passado. E a Bíblia diz que não é para fazer isso. O que passou, passou. O que é bom, amém. Mas o que não presta, Jesus já jogou no mar do esquecimento. Glória a Deus. Se fosse você, dava uma glória muito maior. Lembra quem era você antes de ter Jesus? Lembra como era a tua vida antes de ter Jesus? Lembra? E quem é você agora? O céu te conhece. O céu te conhece. O céu te conhece hoje. O céu nos conhece. Estamos vivendo num mundo de escuridão, de tanta coisa que não presta. Mas se você fizer a sua experiência, talvez você não sabe disso, alguns aqui sabem. Um quarto completamente escuro, pelo menos um palito de fósforo. Você vai ver a claridade que faz. Assim também são os fiéis da terra. Esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, sabe, mas o céu te conhece. Por quê? Porque no meio dessa escuridão existe uma tocha acesa. Existe uma tocha acesa. Existe uma tocha acesa. E essa tocha acesa tem um nome escrito no livro da vida. E essa tocha acesa é templo do Espírito Santo de Deus. Essa tocha acesa é representante de Deus
aqui nessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja aqui, no 12 Paulo diz, olha, eu não obtive da perfeição. No 13 ele diz, olha, eu não alcancei ainda. Irmão, quanto a mim, julgo não haver alcançado. Veja que ele entende. Por quê? Porque aqui na terra, irmão, nós não vamos alcançar a perfeição. Porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós somos seres humanos imperfeitos. Então, olhe para cá, olhe para cá. Nós somos seres humanos imperfeitos. Então, por isso, a gente não alcança essa perfeição total. Nós não conseguimos alcançar essa perfeição. Mas veja que Paulo aqui, ele faz uma maneira da gente entender que ele continua lutando, que ele continua prosseguindo. É isso que Deus quer. Deus sabe que nós não vamos chegar à perfeição por causa das nossas debilidades, mas o que Deus quer é que a gente lute contra o pecado, que a gente lute contra as mazelas deste mundo. É isso que Deus quer. Você não pode abrir a porta da tua casa, da tua vida, sabe, para os segmentos malignos, para os desejos carnais, para o mundanismo. Não pode, não. Mas a porta da tua casa tem que estar exatamente como está em Deuteronômio capítulo 6. Ensina teus filhos, quando chegarem no batente da tua casa, Bíblia para eles. Quando eles estão entrando na tua casa, Bíblia para eles. Quando eles sentam no sofá, Bíblia para eles. Quando eles estão deitados, Bíblias para eles. Quando eles levantam, Bíblias para eles, ensinando a palavra de Deus. A nossa casa é um altar de Deus. E deixa eu dizer para você, Deus só se apresenta no altar. Deus não se manifesta fora de altar. Deus só se manifesta no altar. Por isso é que nosso altar tem que ser um lugar de sacrifícios vivos ao Deus do céu. Deus só se manifesta no altar, meus irmãos. Eis que Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei, mas eu prossigo. Eu continuo, eu não desisto. Por quê? Porque eu tenho um alvo para ser alcançado. Eu tenho uma conquista, porque eu fui conquistado. E eu preciso também conquistar. Olha o 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, 3 coisas aqui: alvo, prêmio e soberana vocação. Olhe para cá, olhe para cá. 3 coisas aqui interessantes: alvo, prêmio e soberana vocação. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Para um alvo, para receber um prêmio e para uma soberana vocação. O que é alvo? Que Paulo está dizendo, alvo é a formação do caráter de Cristo na tua vida. É a formação do caráter de Cristo em nossa vida. Como isso acontece? Pelo relacionamento. Salvação é conhecer pessoalmente a Jesus. Alvo aqui é ter o caráter de Cristo na nossa vida. Aqui nós não vamos alcançar a perfeição porque somos imperfeitos. Nós temos que ter o caráter de Cristo na nossa vida. Lá no colégio, os colegas têm que saber que você tem Cristo. Lá onde você trabalha, os colegas têm que saber que Cristo é o teu amigo fiel. Cristo é chegado. Aonde você estiver, andar e passar, as pessoas têm que saber
que Cristo faz parte da tua vida. Que prêmio é esse aqui que ele está falando? Que prêmio é esse? É o grande prêmio, irmão. Vai acontecer assim. A Bíblia diz que esse mesmo Senhor descerá. Glória a Deus. Com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Veja, o céu se movimenta em três ações. O céu se movimenta no era, no é e no será. Eu vou trazer aqui uma coisinha para vocês, só para despertar a mente. Hoje já existe crentes vivendo no é. Existe já crente vivendo no é. O céu se movimenta no era, no é e no será. Aleluia. É só para crente botar a mente para pensar. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem outra equipe que está no será. Essa equipe que está no será está esperando exatamente esse dia. Esse mesmo Senhor descerá. Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, Deus lá no será, eles vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados. O arrebatamento é só para causar o impacto, mas nós estamos também recebendo um novo corpo. Porque a esperança de Paulo, o alvo de Paulo, o prêmio de Paulo, a soberana vocação de Paulo estava na ressurreição. O prêmio é termos Cristo em completude na nossa vida lá no céu. A soberana vocação é quando nós seremos arrebatados, que nós receberemos o nosso corpo glorioso, e o nosso corpo será como o corpo dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que é difícil de entender essas coisas, né? Glória a Deus. Aleluia. Mas vai ser desse jeito. Nós temos um alvo para conquistar, irmão. Esse alvo já é aqui o caráter de Cristo. Por isso que Paulo diz: olha, eu prossigo. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso voltar para trás. Mas eu prossigo. Como o marulho das águas. Olha como é que o crente vence no marulho das águas. Não tem leme, não tem motor, mas vai chegar onde Deus quer que chegue. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio e para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas veja, Ele não parava. E você também não pode parar. Quando você sentir que você não está mais fazendo um jejum, opa, o que aconteceu? Quando você sentir que você não está mais acordando de madrugada, ou quem sabe um horário que você escolheu para estar só com Deus não está mais acontecendo, opa, o que está acontecendo? Quando você deixa de meditar na palavra de Deus diariamente, opa, o que está acontecendo? É disso que Paulo estava dizendo: prosseguir. Eu não posso deixar de fazer jejum, eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de vigiar, eu não posso deixar de meditar na palavra de Deus, eu não posso deixar de me congregar, de ter comunhão com os meus irmãos. Prosseguir, meus irmãos, em santificação. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Muito interessante. O céu se movimenta em 3 estágios. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Leia Apocalipse.
Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém para aceitar Jesus nessa oportunidade? Glória a Deus. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que está afastado? Se tiver, venha hoje para Jesus. Venha hoje para Jesus. Glória a Deus. Se tiver alguém nesta noite que ainda não é evangélico, o convite está sendo franqueado especialmente a você. Jesus te ama e Jesus te trouxe ao mundo por um propósito. Aleluia. Eu vi de um dos nossos pregadores de renome uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: a pior coisa não é a morte, a pior coisa é uma vida sem propósito. E realmente é verdade. E Deus te trouxe ao mundo por um propósito. Glória a Deus. E você precisa viver esse propósito de Deus. Você que já está na salvação, é isso aqui. Continue, não desista. Caráter de Cristo na tua vida, formação do caráter de Cristo na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja cheio de Deus. Ame a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Quero chamar a irmã aqui, como é que é o nome da irmã? Irmã Joelma, por gentileza. Aleluia, Deus. Glória. Meus irmãos, aqui está essa serva do Deus Altíssimo. Ela está alguns dias sem tomar ceia e quer retornar novamente a tomar ceia. E ela também vai ser apresentada para trabalhar junto com a irmã Eliane e com as crianças. Minha querida, vire para a igreja. Vire para a igreja e diga: meus irmãos, Meus irmãos, me perdoe. me perdoem. Passei alguns dias sem ceiar, Passei alguns dias sem ceiar, mas hoje eu retorno. mas hoje eu retorno. Com fogo na minha alma, Um pouco na minha alma, desejo no meu coração desejo no meu coração de ceiar aleluia, e esperar a vinda do meu Jesus Cristo. aleluia, Oh, glória a Jesus. Vire para cá agora para nós. Vire para cá. Glória a Deus. Vem uma irmã aqui ficar pertinho dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço nela. Dá um abraço nela e diga uma palavra bem no ouvido dela. Coração de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença. Querido Espírito Santo, Tu és o melhor amigo do noivo. Oh, Ramandala. Pai, te apresentamos a vida da Tua serva. Toma agora ela nas Tuas mãos, dá um abraço, Senhor, de recepção espiritual. Fortalece a vida da Tua filha, Senhor. E nós estamos apresentando ela, Senhor, para ela cooperar aqui na obra da Tua casa. Usa ela, Senhor. Ela é a mulher de Deus. Ela é Tua filha, Tua serva, Senhor. Enche do Teu Espírito Santo e capacita para a obra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E mais um abraço nela, irmã. Glória a Deus. Fique na paz, minha irmã. Fique na paz. Sirva a Deus em espírito e verdade. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, coloquem de pé, por gentileza. Paulo Lissamento, fique aqui do meu lado.
Os irmãos querem permitir, irmão do abençoamento, nos ajudar na distribuição da ceia, amém? Amém. Então, comece a fazer seu trabalho. Pegar o pão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 e 24. Os irmãos que vão cear nesta noite, todos estão de acordo direitinho? Ou tem alguém que deseja receber uma oração antes da ceia? Graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus. 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Ó Redentor, você encarnado, o pecador.
capítulo de número 11, versículos 25 e 26. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha arrebatar a sua igreja. Pai justo, ó Deus, meu Deus, meu Deus, aqui está este vinho, que simbolicamente representa o sangue, que nos libertou, que nos livrou da condenação eterna, que cobre as nossas casas, nossos lares, nossos filhos, nossas famílias. Meu Deus do céu, santifica para a tua glória. Quando teus filhos ingerirem, que sejam batizados, que sejam renovados, que recebam dons espirituais, que sejam cheios da tua glória. Pai, tudo colocamos diante de ti. Em Jesus, por Jesus, para Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós aquele verteu.
agradecidos a Ti, meu Deus, pela oportunidade que Tu nos deste de estar aqui na Tua casa, relembrando a Tua morte, Te anunciando até que Tu venhas nos buscar. Continua santificando a Tua igreja, Senhor, e cada um dos Teus filhos, derramando da Tua graça e da Tua bênção. Pai, queremos também orar pela Tua filha, que vai, Senhor, também tomar uma posição aqui, Senhor, de cargo na Tua casa. Abençoa ela, dirige ela, continua capacitando com sabedoria, com graça, com força, meu Deus, de estar diante de Ti, fazendo com alegria aquilo que é chamado para fazer. Abençoa ela, toda a sua casa, toda a sua família. Pai, Te apresentamos a amiga Rosinho, Senhor. Deus, tem misericórdia. O irmão Antônio Olímpio, Senhor. O irmão da irmã Branca, Senhor. E tantos quantos. Oh, meu Senhor. Pedimos que o Senhor, meu Deus, envie essa pandemia para as profundezas do abismo. Meu Deus, temos orado a Ti, temos rogado a Ti. Tu és soberano, continua nos guardando no sangue de Jesus. A sombra das Tuas asas, até que passe todas as calamidades. Pai, assim nós oramos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, parabéns. Senhor nosso Deus, amado Pai, Te damos graça neste momento tão glorioso, por o Senhor nos conceder nesta noite, Jesus, mais uma oportunidade tão santa, tão gloriosa, de participarmos da ceia do Senhor. Te agradecemos de coração, alma e espírito, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora, Pai, segundo a Tua palavra que ouvimos, que possamos, Pai, olhar firmemente para Ti, o autor e consumador da nossa salvação. Somente olhar a Ti, Senhor, aleluia, prosseguindo para alcançar este prêmio glorioso. Para isto, no entanto, Senhor da glória, nós Te pedimos misericórdia do céu, Te pedimos perdão, Te pedimos ajuda do Teu Espírito Santo, ó Deus, e o sangue de Jesus de Nazaré sobre a Tua igreja, meu Deus, para nos guardar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos despede na Tua paz, oh Deus. Nos dá uma noite tranquila, um sono tranquilo, e o Senhor pode trazer revelação ao Teu povo. Senhor é Deus que revela os mistérios, Senhor é Deus que fala, Senhor é Deus que age dos céus na terra. Nos despede na Tua paz, Pai. Tudo Te rogamos, tudo Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão para o alto, no sentido de adoração ao Deus do céu. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a presença, a direção, a condução do Espírito Santo, seja com todos que estão esperando o arrebatamento. E todos que estão esperando o arrebatamento, digam: Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.